Você que está em casa, deixe-me lhe dizer, nós não temos goteiras no santuário, mas temos o seu lugar separado aqui para estar conosco. Ainda dá tempo de vir participar, você que faz parte de uma outra comunidade, experimente vir e participar conosco desse instante de celebração, desse tempo de glorificação do nome do Senhor. A palavra nesta hora tem como proposta discutir as formas pelas quais nós lidamos com ofensa, ou com a ofensa. 3 formas de lidar com a ofensa. E eu separei como inspiração aquele trecho da oração chamada do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 12. E aqui eu vou usar a nova versão na tradução da linguagem de hoje, que diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Eu não sei se você é como eu, que quando estou em um encontro onde católicos estão participando e a oração do Pai Nosso é feita, eles costumam usar essa tradução, ao invés de dívidas, não é? Que nós trabalhamos mais com a palavra dívida, e eles falam a palavra ofensa. Por favor, avance por duas marcas ali. Essa palavra, na verdade, ofensa, que aí é traduzida, é a palavra ofeleimata, que na verdade a sua tradução deveria ser de fato dívida. Eu fui pesquisar isso e eu descobri que antes do Concílio Vaticano II começaram a surgir alguns que julgavam que Jesus estava falando sobre questões relativas ao dinheiro, promovendo, quem sabe, um indulto, o perdão geral das dívidas financeiras das pessoas. Daí a preocupação, e resolveram substituir a ideia de dívida, que trazia um tom de dinheiro, para a ideia de ofensa. Que, na verdade, irmãos, se nós formos ler no Evangelho, que provavelmente foi escrito em grego, e num grego mais refinado, que é o Evangelho de Lucas, quando vai registrar a oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, e essa palavra pecado aí é a palavra hamartia, pois também perdoamos a todos os que nos devem, que é aquela palavra ofelemata que há pouco eu mencionei. O texto do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, provavelmente foi escrito primeiro em aramaico, para depois ser transformado ou traduzido para a língua grega. Se isso que acabo de dizer, de fato, sinaliza o significado dessas expressões, notem que Jesus está falando talvez até de uma forma mais profunda. Ele está dizendo que em relação a Deus eu tenho um pecado, hamartia. Em relação àquilo que o outro fez por mim, o que eu tenho é só uma dívida. Imaginem isso. É como se Jesus estivesse colocando em paralelo 2 situações que às vezes nós não percebemos. Mas eu quero insistir, eu gosto muito da palavra dívida, viu? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque eu tenho que entender que há algo a ser resgatado. Há algo a ser resgatado. E aqui eu trouxe 3 formas de lidar com isso. A primeira é da escola de Lameque. Lameque, ele sugere a vingança como uma forma de lidar com a ofensa. E você vai me perguntar quem foi este Lameque. Há uma referência em Gênesis, no capítulo 4, versos 23 e 24, que diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. E aí ele diz: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Gente... E o texto prossegue: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, porque isso está escrito lá no capítulo também 4. Mas de Lameque, porém, 70 vezes 7. Essa é a escola de Lameque. E eu não sei se isso lhe trouxe à mente alguma situação. Mas Lameque, ele parece até ter um certo orgulho de ser uma pessoa vingativa. Eu diria até desproporcional. E o curioso, irmãos, é que aqui ele está fazendo uma referência ao versículo 15, quando o texto falando sobre a maldição de Caim, aí o texto vai dizer que qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Ele faz questão de ser vingativo. Ele faz questão de deixar claro de que quem pisar no meu pé, eu mato. Eu tiro a vida. Isso é tão surpreendente. Por quê?
Porque existem algumas atitudes que eu considero possíveis diante de uma ofensa. A primeira delas é esta. Pode avançar uma vez, por favor? Pode avançar mais uma vez. Isso. As possíveis atitudes que nós tomamos. Primeiro, aquilo que eu chamo de vingança desmedida, que é aquilo que Lameque propõe. Segundo, a lei do talião, que é uma bênção, irmãos. Quando o texto diz olho por olho, dente por dente, imagine que a sociedade vivia na escola de Lameque. É como se determinasse um limite àquilo que seria a punição, aquilo que seria a pena daquele que cometeu o delito. É como se estabelecesse: a pena precisa ser proporcional ao delito cometido. Depois, a indiferença pacífica, e é certo que você conhece gente assim, que nem tem o registro, é uma alma, não diria nem pura, porque às vezes não é nem uma questão de pureza, é porque aquela pessoa é completamente desligada, e aí vem uma indiferença pacífica em relação ao que aconteceu. Mas a forma de lidar com tudo isso, especialmente dentro do Evangelho do Reino, é a ação marcada pelo perdão, Agora, volte ao slide anterior, ajude-me aqui nisso. Eu disse lá, pode voltar para o anterior, isso. A forma como nós reagimos à ofensa, ela é, em grande parte, aprendida a partir do ambiente familiar. E o curioso é que Lameque faz questão de chamar as duas mulheres, as duas esposas, para dizer o que ele fez. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que a maneira como nós reagimos às ofensas, nós estamos ensinando os nossos filhos, à medida em que reagimos, à medida que discutimos alguma questão, como marido e mulher, nós estamos, de alguma forma, depositando no coração deles algumas memórias que mais tarde poderão determinar as atitudes desses meninos e meninas, uma vez já crescidos. Mas aí vem a segunda escola. E a segunda escola é o que eu chamo aqui de perdão limitado. O que é o perdão limitado? É aquela escola petrina, é a escola que Pedro inaugurou no Novo Testamento. Há um instante em que ele, conversando com Jesus, a Bíblia diz que então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. E parecia que ele estava dizendo algo muito positivo. Por quê, irmãos? Porque ele se dispõe. Ele está estabelecendo o perdão como uma possibilidade de restauração da ofensa. O perdão, portanto, eu entendo que ele não é fruto de um sentimento, mas de uma decisão obediente à vontade de Deus. Em alguns momentos você vai ver que o seu coração está dizendo: não vou perdoar. Dessa vez, 7 vezes ele já fez. Dessa vez eu não vou perdoar. Mas na maioria das vezes a gente perdoa como um ato de obediência. O coração diz uma coisa, mas o joelho dobrado diz outra. Amor e perdão, portanto, eu entendo que eles são como que inseparáveis. Sem amor não existe perdão, e sem a disposição de perdoar é impossível continuar amando. Por isso, um dos grandes ingredientes, uma coisa que não pode faltar dentro de uma casa, de uma família, é uma despensa cheia de perdão. É preciso perdoar para continuar junto. É preciso perdoar para continuar amando. E o interessante é que a proposta de Pedro, ela excede, não é, irmãos, a ideia dos escribas e fariseus do seu tempo. Há um comentário da lei que diz assim, no Talmud, diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí eu entendo que Pedro está excedendo. Por quê? O que é que está escrito? Se um homem pecar a primeira vez, eles perdoam. A segunda vez, eles o perdoam. E aí o Talmud vai dizer: a terceira vez, eles o perdoam, mas da quarta vez, não perdoam. Portanto, quando Pedro oferece 7 ao invés de 4, ele já está trazendo uma proposta maravilhosa. Ele está excedendo a justiça dos fariseus e escribas. O Mark Lloyd Jr., ele tem um texto maravilhoso sobre o Sermão do Monte. E para comentar isso, ele diz o seguinte: se pensarmos que somos perdoados por Deus, mas nos recusarmos a perdoar os nossos semelhantes, estaremos praticando um grave erro
E isso será prova de que jamais fomos perdoados. Então eu tenho a escola de Lameque, vingança. Eu tenho a escola de Pedro, não sei se você está matriculada na escola de Pedro, é perdão, mas perdão limitado, até aqui, daqui eu não passo. Mas tem uma outra escola, que fica lá na cidade de Nazaré, é a escola do Nazareno, inaugurada por Jesus. A Bíblia diz que em resposta a Pedro, no capítulo 18, verso 22, Jesus lhe disse o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Certamente aquela gente conhecia a história de Lameque, da chamada 70 vezes, não é? do Lameque, a vingança, 70 vezes 7 a mais. O interessante é que eu já vi gente querendo trocar de posição essa palavra vezes, achando que deveria ser 77 vezes e não 70 vezes 7. Estranho isso, não é? Mas, olha, deixa eu dizer, perdão na visão de Jesus não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Mesmo porque, se você raciocinar, se aquilo foi perdoado, não existe mais dívida. Então a dívida ela não é cumulativa. Você nunca vai ter o número 2. Nunca vai ter o terceiro, a quarta vez. Por quê? Porque você perdoou. Porque você liberou perdão. É como, eu não sei se algum dia você foi ao médico e o médico disse: olha, você vai precisar tomar esse remédio até o fim de sua vida. Isso aconteceu comigo quando eu descobri que eu era hipertenso. E ele disse: olha, esse remédio você não vai deixar de tomar nunca. E eu digo aos irmãos assim: perdão é medicamento de uso contínuo. Não é uma situação, não é uma coisa que aconteceu, não é circunstancial. Casou, então é perdão agora, medicação para o resto da sua vida. Casou para viver até o final da vida, então já sabe, vai ter que perdão até o fim de sua existência. Eu digo essas coisas, sabe, irmãos? Porque em Colossenses capítulo 3, versos 13 e 4, vai dizer assim: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. O texto está dizendo assim, não é perdoe porque o Senhor um dia lhes perdoou, mas perdoem como o Senhor lhes perdoou. É a maneira de ser perdoado. É a forma como Jesus me perdoou, muito mais do que o fato de que um dia Ele me perdoou. Não é só porque Ele me perdoou não, viu? Mas eu preciso perdoar como Ele me perdoou. E sabe como é que Ele me perdoou? Quando eu ainda era pecador, quando eu ainda tropecei outras vezes. É essa a perspectiva das Escrituras Sagradas. Mas eu caminho para o fim tentando dizer-lhes o seguinte: primeiro, que seus problemas de relacionamento em família só serão resolvidos com 2 coisas: arrependimento e perdão. Jantar com ele é maravilhoso, mas não resolve. Roupa, presente, é maravilhosa, né, irmão? Aquela joia cara, a depender do delito cometido, né? Então lá vem a joia, o presente vai se tornando mais caro. É maravilhoso, mas isto não resolve. A caminhada só vai ser resolvida a partir do arrependimento e perdão. Segundo, aquela satisfação gerada pelo passar em rosto, porque a gente precisa reconhecer que dá um certo prazer, não dá? Quando em meio a uma discussão você passa em rosto aquilo que aconteceu lá atrás, não é? Não dá assim, dá para você respirar. Pois bem, essa satisfação gerada pelo passar em rosto não se compara com a paz que é produzida pelo perdão. Entre continuar usando aquilo como instrumento, sabe, de tortura até o final da vida, liberar perdão traz uma paz que não tem comparação com coisa alguma. Deixe-me lhe dizer que o arrependimento é uma decisão. Enquanto você não decidir reconhecer o erro, enquanto você não decidir pedir perdão, isso não vai acontecer. Mas da mesma forma como eu disse que o arrependimento é uma decisão, perdoar também é uma decisão. Por isso, hoje eu quero apelar ao seu coração para que tome as decisões sábias: arrependimento e perdão. Eu sei que
talvez entre nós mesmos e entre aqueles que estão acompanhando a celebração do Glorificai, haja gente que precisa realmente celebrar o perdão e o arrependimento dentro de casa. Deus não será glorificado em sua família enquanto o perdão não for liberado. Deus não será glorificado em sua família enquanto o arrependimento não acontecer. Agora, é você quem escolhe. Ou permanece ou abraça a escola de Lameque, comigo é assim, pisou no meu pé, eu mato. Ou abraça a escola de Pedro, que estabelece um perdão, mas um perdão limitado, eu só vou até aqui. Ou abraça a escola de Jesus de Nazaré, que olha para mim e para você e diz, olha, 70 vezes 7. Ore por isso e peça que Deus lhe conduza na direção certa.